Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Conexão aqui na Band. Hoje nós estamos iniciando um programa com um tema muito relevante, voltado para gestão, comportamento, inteligência emocional, filosofia. Nós vamos mergulhar em vários dramas e questões da sociedade. Eu trouxe duas pessoas super especiais hoje. Para mim é uma honra ter vocês aqui. André Carvalhando e Pedrinho Salomão. André, que é autor, escritor, consultor em comportamento, moda, sustentabilidade, tem uma carreira maravilhosa, até diretor de marketing da Farm já foi e agrega demais à sociedade. Pedrinho, que é autor também, escritor, que é uma pessoa maravilhosa, que fala sobre a diferença de ser veloz e ser apressado. Você gostou dessa, né, Ramon? Gostei muito. Fala sobre muito essa diferença do amor e do afeto e a aplicação conceitual disso e prática disso. A gente tem muito a conversar aqui com vocês dois. Obrigado mais uma vez, sejam bem-vindos. Prazer, uma delícia estar aqui com um amigo ainda, então melhor ainda. André, eu vejo hoje que, se por um lado o excesso de veículos de mídia e de possibilidades que nós temos e oportunidade, inclusive, de influenciar, se isso é uma oportunidade positiva, se bem utilizada. O que, na sua opinião, isso traz de consequências? Como que você está enxergando essa novidade no mundo, na verdade? Porque nós nascemos, nós três aqui, num período em que nós não tínhamos isso. Tá? E participamos dessa migração, dessa transição. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Mas eu acho que, na verdade, a gente ainda vai descobrir essa resposta. Eu acho que a nossa geração, ela, como você disse, ela surgiu antes da internet, da tecnologia, das redes sociais. Então nós três aqui vivemos essa transição no mercado de trabalho, na nossa vida pessoal, e a gente tem gerações mais novas que já entraram direto no mercado de trabalho, na vida, com a internet, com a tecnologia, com a autopublicação e a possibilidade de fazer isso tudo. Mas é como se a gente não tivesse recebido esse manual, né, de como usar, de como praticar tudo isso. E a gente vem tentando descobrir e passando a bola para uma outra geração que já chega no mundo com muito mais problemas do que o que a gente tinha e agora tendo que aprender a lidar com isso também. Então eu acho que o desafio ele é bem grande, mas eu acho que de alguma forma ele também é a raiz, como você disse, de muitos dos nossos problemas. A gente, através da tecnologia, a gente teve a chance, e principalmente falando de internet, de rede social, de autopublicação, de ter acesso a histórias, a pessoas, a situações que a gente não tinha e que a gente não teria se não fosse toda essa exposição, isso toda essa conexão. Não estaria acontecendo aqui se não fosse a internet. Exatamente. Então eu acho que isso tem de muito positivo, existe isso de muito positivo. Agora, por outro lado, enfim, existe também a possibilidade desse ser um lugar de fuga, né? Eu outro dia falei sobre isso, que há 10 anos atrás a internet era um lugar onde a gente ia para descansar, para distrair, para se divertir. E hoje é como se a gente estivesse o tempo inteiro na internet e a gente saísse da internet, precisasse sair da internet justamente para descansar, para se reconectar, se reencontrar e tal. E aí, eu que venho de uma carreira que evoluiu para falar sobre sustentabilidade, hoje eu entendo que não tem como falar de sustentabilidade sem falar de redes sociais e do impacto que isso causa na nossa vida. Porque com todas as angústias, as ansiedades, com tudo que a gente vive hoje, e a internet sendo esse lugar de escape, a gente acaba sendo muito mais suscetível a super consumir muitas coisas, não somente roupas, produtos, mas informação, enfim, coisas que estão circulando ali e que não necessariamente fazem bem pra gente. Exato. Pedrinho, e aí tem muitas emoções envolvidas, né, Pedrinho? Sem dúvida. Fala um pouco sobre essa busca da felicidade e como isso tem sido, e como isso tem sido comunicado, trabalhado e até empreendido. A ideia é muito legal, porque toda vez que eu estou junto, eu e o André, a gente já compartilhou muitos espaços.
E sempre eu pego alguns recortes dele que eu acho que são extremamente úteis, né? Ele falou sobre a gente participar do processo, ainda estarmos participando do processo, desse processo de construção dessa nova forma de se comunicar que se abre, mídias sociais, hiperconectividade, e que a gente ainda talvez não tenha resposta. Eu acho que vale aqui um aditivo de que essa resposta ela não vai vir se nós continuarmos obcecados, ora com o futuro, ora com o passado. O que a gente tem vivido hoje? O excesso de futuro de alguns, gente preocupada com a inteligência artificial, o que vai acontecer, os prognósticos, e gente que parou lá no excesso de passado. Se você pegar esses dois extremos, eles nos levam ao que justamente gera ou que é a maior causa dessa infelicidade coletiva. O excesso de passado, o remorso, o ressentimento, o excesso de futuro, a angústia. O que sobra pra gente? Viver esse momento. A ideia do equilíbrio, né, que você falou, e talvez a busca da felicidade, se existe uma interseção de felicidade ou de uma vida feliz, ela está intimamente ligada ao equilíbrio, né? Você equilibrar bem os pratos das várias, sendo clichê, você falou do clichê, desses vários potinhos que tem na vida da gente. Mas eu acho que a maior transformação da humanidade na pós-modernidade é justamente essa ideia ou essa possibilidade de sermos felizes. Pode parecer estranho, né, dizer isso agora, onde a gente está vivendo 2024, mas o André falou de 10 anos atrás, se a gente voltar 20 anos atrás, a própria ideia de felicidade não era comum a todos, não era um direito estabelecido pela sociedade, e hoje é. 8 bilhões de pessoas praticamente no mundo querendo ser felizes ao mesmo tempo. Não dá, né? Schopenhauer diria que a vida é feita de dores, de angústias, né? A vida é como ela é, desse jeito que a gente está vendo. Não dá para você fugir dessas amarguras. A teoria do pessimismo, né? Do pessimismo, né? Um primeiro filósofo que é tido, e olha que para você como filósofo ser tido como pessimista, você tem que ser muito pessimista, né? Mas ele conseguiu isso, né? Perante aos outros filósofos. Mas eu acho que essa ideia da felicidade, ela é a grande mudança. E entender que a felicidade não é mais um arquétipo pré-estabelecido pelo coletivo, e sim um desejo, uma manifestação individual, é o que leva todos nós a estarmos aqui discutindo essa ebulição de emoções. Porque eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa e eu tenho, 30 funcionários, provavelmente essas 35 pessoas têm objetivos, ideias de felicidade completamente diferentes. Significados diferentes, então, percepções, a sua história de vida, né? E você precisa ter energia e vontade de entender essa individualidade. Por isso que é uma atitude empreendedora. Legal. E Pedrinho, faz sentido acreditar que há uma pequena confusão do conceito e da experiência da felicidade com a experiência do prazer? Principalmente, o André pode falar melhor do que eu, mas principalmente porque hoje essa felicidade obtida onde você está dizendo, ela está por um toque, né? Você abre um aplicativo, se você já tem os seus cadastros lá, você faz um único toque e você compra esse fragmento, né, dessa pseudo-felicidade que está aí. E o prazer desmedido, ele nunca levou à felicidade. Se você pegar historicamente, mitologicamente, biblicamente, literalmente, não está ligado uma coisa a outra, né? Uma vida monástica de ausências, né? De ausências do todo, do coletivo, esse retiro espiritual que você tem que fazer, talvez te leve a uma felicidade. Eu volto aqui à ideia de que ela é cada vez mais individual. Qualquer debruçar que nós, a sociedade, faça, né, sobre uma ideia coletiva de felicidade, vai distanciarmos todos, né, cada vez mais desse entendimento. Me perguntaram no podcast esses dias o que era felicidade. Aí, naquele momento, eu respondi assim: felicidade é sua. O que eu quero dizer com isso? A felicidade é individual. Boa. André, cara, moda, branding, posicionamento, comportamento, sustentabilidade. Como é que você está enxergando o teu papel de influenciador em termos de comportamento, sustentabilidade, saúde psíquica, de demasiada necessidade da sua autoimagem ser construída por padrões, e esse mergulho meio que virtual da realidade e não real? Total. Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu adorei isso que o Pedrinho estava trazendo, e na hora eu pensei, né, sobre uma rede social, né, que é um cardápio de felicidade pré-determinado. Então você, você tá triste, você tá, enfim, seja lá como for, você pega o celular e você vai passando o dedo e você vai vendo felicidade, felicidade, felicidade,
ou aquilo que te levam a pensar que é felicidade. Então, uma pessoa numa viagem, uma pessoa numa festa, um casal, e aí isso tudo enfim, a ideia de felicidade que construíram pra gente. Sim. Há um tempo atrás, a gente não tinha exposição a tudo isso, né? Assim, a gente era, enfim, exposto ao nosso ciclo de amigos, né? Assim, a nossa rede, e a gente sabia muito mais dos bastidores. Então, a gente via aquele casal, né, que numa festa estava feliz, mas a gente sabia, né, que por trás, né, daquilo ali, que tinham ali os seus dilemas, porque eram pessoas que a gente conhecia. Hoje a gente está vendo os casais, a gente está vendo as pessoas no trabalho, chegando no trabalho feliz, a pessoa com o cachorro, a pessoa comendo. E a gente não tem como saber o que passa na vida daquela pessoa, o que está por trás, né, daquilo. E a minha leitura hoje disso tudo, né, conectando com a sua pergunta, é de que as marcas elas começaram de um tempo para cá num processo de humanização, de querer se aproximar das pessoas, o branding, o marketing, ele foi criando ferramentas e facilitando as marcas a se tornarem mais próximas, mais amigáveis, né, terem uma persona e tal, e as pessoas foram se tornando cada vez mais marcas. Então, cada um entende que como marca precisa se construir e se posicionar de forma feliz, né? Então eu preciso recortar e mostrar o meu melhor. Para eu ser seguido, ser comprado e me tornar um arquétipo, Exatamente. preciso transbordar isso, é isso? Exatamente, precisa transformar isso. Você precisa mostrar que você é feliz, que você é um bom exemplo a ser seguido. Então o que a gente vê nas redes sociais são as pessoas compartilhando as suas virtudes, às vezes, né, com boa intenção de influenciar positivamente as pessoas. Sim. Então você tem lá, gente, eu tô comendo isso, eu tô fazendo esse exercício, olha, eu adorei fazer isso aqui, eu fiz essa viagem. Muitas pessoas, né, já de forma muito pensada, com o objetivo de monetizar, de criar de fato uma marca, mas fato é de que a gente vive ali um ambiente onde a felicidade ela é impositiva. Sim. E aí, enfim, você que está ali como observador daquilo ali, você tem que ter um estofo muito grande para lidar com aquela série de frustrações, porque você não tem aquele carro, você não tem aquela casa, você não tem aquela família. Então, eu acho que esse é o lado ruim, né? A gente começou falando aqui, né, do que pode ser bom, o que pode ser ruim, e eu acho que isso é um grande problema. E você falando sobre isso, eu não tenho esse carro, não tenho esse... parece que vão se estabelecendo degraus, acima de degraus, de impossibilidade de acessar determinadas experiências, né? Tipo assim, você vive isso aqui. Irmão, fulano vive isso aqui. Agora eu tô vivendo isso aqui. Total. Pô, mas tem ciclano que vive assim, que viaja para esse tipo de lugar, que veste esse tipo de roupa, que faz esse tipo de experiência, que tira foto na frente desse carro e que... Aí a felicidade tá lá na frente, né? A felicidade não está mais sendo encontrada no estado presente. Total. O estado presente é o lugar da saúde psíquica. Sem dúvida. Total. Não é só capacidade de estar E o interessante é que nós temos saudade de viver um pouco mais assim e nós buscamos. Se você olhar para uma ótica da neurofisiologia, do comportamento, nós ainda temos caminhos neuronais aqui criados, conexões, nós temos aprendizados estabelecidos, condicionados dessa história aí. Tem gente que não teve. As pessoas que estão nascendo, as pessoas que nasceram nos últimos 10 anos, elas não tiveram esse aprendizado. Não existe memória de solitude e de paz. Total. Existe uma perturbação, é como se fosse uma falha. Ficar aqui, ó, estamos começando, começa a gerar falha no sistema. Total. E pra gente não, a gente está ficando em paz. E nessa onda desse tema acerca do estado presente, uma coisa que até na minha terapia eu comecei a trabalhar mais é essa busca da solitude. Né? Que medo é esse que nós temos tido de ficar sozinhos, né? De ficar conosco mesmo, de reencontrar nossos pensamentos, nossa história, nossas dores, nossos medos, nossas emoções. Eu, por exemplo, quando venho para o Rio de Janeiro, eu moro em Lisboa, eu sempre fico hospedado no Rio Hilton Palace, e aí eu faço questão de descer antes do café da manhã ainda, vou caminhar ali na praia, que é maravilhoso, e faço meu momento de solitude. Ali andando na areia, minhas pegadas na areia, né? Eu vou ali então olhando para mim, pensando sobre mim,
não pensando, Ausente. vivendo, Ausente. sentindo a areia, o ar, o sol, a água, vivendo o presente. E falando do Hilton Palace, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aqui. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana, o Hilton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Hilton Palace. Aproveite cada momento. Então, André, duas perguntas numa só. A primeira, como você enxerga hoje a possibilidade de construções saudáveis, de relações saudáveis, e se é possível realmente ser sustentável hoje? E como? Primeiro, eu acho que é importante a gente entender que o conceito de sustentabilidade que a gente aprendeu, ele não cabe mais para os dias que a gente está vivendo hoje. Quem teve alguma ideia, né, de alguma formação sobre sustentabilidade, aprendeu que sustentabilidade é você usar os recursos de forma bacana, né, consciente, para que eles se sustentem ao longo do tempo, para que a gente guarde para as próximas gerações, para que a gente possa continuar tendo aqueles recursos no futuro e tal. Hoje a gente já vive uma série de demandas referentes a crises climáticas e a escassez de recursos que foram se esgotando ao longo do tempo. Existe um dado muito interessante que é do Cheque Especial da Terra, que uma empresa parou para fazer a conta para ver quanto de recurso a gente utilizava em um ano e quanto que a Terra era capaz de promover para a gente de recursos em um ano. E quando eu falo recurso, eu digo água, peixe, madeira, assim, tudo que a Todos os Terra recursos. consegue prover de forma orgânica para a gente. Sim. Desde a primeira vez que essa conta foi feita, a gente já chegava no limite em dezembro, antes do final do ano. E da década de 80 para cá, a cada ano que passa, a gente chega nesse limite mais cedo. Hoje a gente tem esgotado esse estoque de recursos no meio do ano, o que significa que a gente já precisa de 1,6, 1,7 planeta para dar conta da demanda que a gente tem. Então, falar de sustentabilidade como algo que é para o futuro não tem sentido. A gente precisa de falar de sustentabilidade como algo para o presente. Eu adorei a deixa que o Pedrinho deu no início, né, falando dessa coisa de você olhar muito para o futuro, você olhar muito para o passado, e a sustentabilidade ela também tem muito a ver com isso. A gente aprendeu sobre sustentabilidade como uma tendência para o futuro, sobre algo que vai vir lá para frente. Então, tudo que está relacionado à sustentabilidade tem a ver com o amanhã. Então, é a loja do amanhã, o museu do amanhã, a casa do futuro, é como se fosse uma coisa que está lá na frente. Há quantos anos eu escuto falar em sustentabilidade em relatórios de tendência, né? Sei lá, 10, 15 anos trabalhando no mercado, eu vejo que sustentabilidade é a tendência para o futuro. E eu acho que essa visão de sustentabilidade aliada ao futuro tirou a gente, mais uma vez, do presente, né? Da consciência das nossas ações, das nossas interações. A visão de sustentabilidade que a gente teve, que a gente aprendeu, ela está muito relacionada a recursos e bens materiais. Mas como você trouxe mesmo na sua pergunta, a sustentabilidade tem a ver com as nossas interações também. Tem a ver com as pessoas. Responsabilidade social, Exatamente, com inclusão. exatamente. Com o que a gente sustenta, acima de tudo. Então, com o que a gente dá conta. Né? E aí, por isso a gente fala sobre sustentabilidade no mercado de trabalho, a sustentabilidade das relações. Né? Não é mais só a sustentabilidade da reciclagem do lixo. É sustentabilidade da saúde psiquíca da para saúde. Que haja sustentabilidade. Exatamente, exatamente. Exatamente, a sustentabilidade de como eu lido com o caos climático, com a ansiedade climática, agora com os eventos extremos que vão continuar acontecendo cada vez mais. O que a gente viveu agora recentemente no Sul é, assim, uma provinha do que vai acontecer cada vez mais. Então, é preciso ser sustentável nesse sentido também. É preciso ter resiliência, é preciso formar grupos, né? É preciso formar redes de apoio. É isso que eu ia te perguntar. Quais seriam possíveis soluções para prevenir, para remediar, para atuar agora, para todos nós nos tornarmos protagonistas
desse presente transformado. Legal. Eu acho que na situação que a gente se encontra hoje, a gente precisa de atitudes de grande escala, de grande impacto. A gente viu, né, mais uma vez, no exemplo do que aconteceu no Sul, o quanto a sociedade e a própria iniciativa privada tem possibilidade de se articular, de se juntar, de mobilizar, de fazer coisas. A gente precisa pegar essa mesma energia para criar ações estruturais, mudanças estruturais, porque o que todo mundo está fazendo, todo mundo fez, né, recentemente, foi legal, resolve por um momento, mas e numa próxima situação? E quando isso acontecer em Não fazer todos os só o lugares? corretivo, mas o preventivo, Exatamente, o preditivo, né? exatamente. Então eu acho que a gente precisa passar a olhar mais aquilo que vai ser estrutural, aquilo que de fato precisa ser mudado na raiz, para que a gente mude desse sistema insustentável que a gente vive para um sistema de fato mais sustentável. Eu vejo, pelo fato de morar hoje em Lisboa, em Portugal, eu vejo em alguns outros países que há não só uma espera no governo, mas existe uma mentalidade, uma cultura de participação muito grande. Tipo, eu limpo a minha praia, Legal. eu cato lixo. Inclusive, nós copiamos positivamente em alguns lugares aqui já no Brasil esse tipo de iniciativa. Tem várias ONGs que já trabalham com essas ações. Você acredita que é possível criar iniciativas, o próprio povo, nós, ações de maneira proativa? É isso que falta também, além de, lógico, de uma inclinação dos governos de uma maneira mais responsável também. Como é que você vê essa brecha, essa oportunidade que todos nós temos de... Sim. Eu acredito muito na ação individual. Eu acho que nada muda estruturalmente sem que o indivíduo mude. A mudança ela começa no indivíduo, a partir de uma nova consciência, uma nova mentalidade, aquilo impacta o entorno, a comunidade está mais próxima, e aquilo vai indo em escala até de fato se transformar numa mudança estrutural. A gente não consegue mudar um governo se a gente não tiver consciência individual, se a gente não conseguir discernir o que é bom, o que é ruim. Com a demanda, né? Exatamente. Se a gente não conseguir entender o que é verdade, o que é mentira, se a gente não conseguir, de fato, discernir. Então, a mudança e a atitude, ela precisa ser individual, porém, visando o coletivo, né? Então, você precisa ir do individual para o coletivo sempre. Ficar na resolução de problemas só, então estou resolvendo aqui o problema da minha casa, não sei o que, então vou botar a placa solar, não sei o que e tal. Não, uma hora aquilo dali não vai ser suficiente. Então, a gente precisa promover essas mudanças que elas são estruturais. Discussões, grupos, ações. Super. Né? Super, com certeza. Legal. Sobre isso tudo, Pedrinho. Onde estamos e para onde estamos indo? A gente só não pode esquecer nesse processo todo de construção, de cuidar do planeta, de cuidar das empresas, de cuidar do carbono, dos rios, dos lagos, dos eventos climáticos, né? A gente só não pode deixar em último lugar o ser humano. Super. E a gente tem tido uma dificuldade enorme, né? A gente tem mais facilidade de cuidar de pet do que cuidar de filho. A gente tem mais facilidade de levar o carrinho, o cachorro para passear do que levar o pai com demência, com sanidade, né? Com Alzheimer. A gente tem tido a gente tem essa fuga, a gente falou muito de fuga, né? De sair e tal. A gente tem fugido do ser humano, das demandas que a gente tem como ser humano. E incluindo nessa história toda da sustentabilidade, no campo do indivíduo, a longevidade é a extensão da vida. E aí uma pergunta que eu não sei se ela vai como pergunta ou se ela vai como uma reticência, né? Viver mais para quê? E eu não estou perguntando, eu não estou falando isso, né? Para que viver mais? Dá pra gente viver menos? Não, mas para que a gente vai ver mais mesmo? É uma pergunta, né? De verdade, assim. Será que a gente tem se feito essa pergunta? Né? Como é que a gente tem... Porque aí volta num outro problema, né? O que é viver para você, né? E para onde vai, né? Esse viver pós-moderno? Eu fico com a sensação, a gente estava aqui, né, no break falando sobre... Eu acho que várias dessas discussões que a gente está tendo, elas só afetam 2, 3% da população mundial. A maior parte da população continua fazendo o que se fazia há 100 anos atrás. Né? Você continua saindo para trabalhar, você tem que, né, ir para a labuta, você precisa
ralar muito para conseguir o básico, e mesmo assim, quando você tem esse básico, ou diante desse básico, somente desse básico, você consegue a felicidade. A gente nunca teve tanta ferramenta para ser feliz, para ajudar o outro, para entender do ser humano, para cuidar de filhos, para experimentar os nossos afetos. Ao mesmo tempo que a gente tem um hiperconsumismo, né, um excesso, a gente também pode ter muita conveniência, que é uma palavra que talvez seja o grande ponto positivo da pós-modernidade, seja a conveniência, né? A gente pode experimentar essa conveniência, a gente experimentou aqui a conveniência de como que a gente se juntou, como que a comida chegou, como que a gente, né, compartilhou as nossas mídias. Isso é maravilhoso. A gente só não pode deixar isso escorregar pela mão, né? E diante de tantas possibilidades em cima do comportamento do indivíduo, né? Que é o papel de um educador como o André, que é o papel de um pai como eu, que é o papel de um influenciador como você, que é um programa como o nosso. A gente só não pode deixar de resgatar, e aí até vou usar uma palavra aqui forte, ruim, até muitas vezes, né, na minha opinião, catequizar as pessoas para que elas assumam esse protagonismo. Não adianta a gente construir um mundo melhor, ecologicamente correto, se nós como pais não estamos querendo melhorar, se nós como filhos não estamos querendo melhorar, se como cidadão, se como vizinho, né? Não adianta nada a gente ter um discurso lindo aqui, sair aqui no trânsito, né, e buzinar para alguém que parou, para alguém atravessar no sinal. E é o que a gente assiste hoje, né? Então eu faria esse grande, você perguntou de tudo que a gente falou, eu faria esse grande parêntese assim, para que a gente não esquecesse de que a nossa maior habilidade humana é cuidar do bando, é cuidar do indivíduo, é cuidar dessas pessoas que estão próximas, e parece que a gente tem esquecido disso. A gente constrói um palácio, né, com muito dinheiro, mas a gente só constrói um lar com amor. Então não adianta você ter um palácio porque o dinheiro construiu, e nesse palácio você não tem um lar porque você não tem amor. Então dá pra gente fazer, parece até um papo clichê, mas não é. Né? É uma ideia Zero clichê. objetiva e protagonista, de novo uma palavra da moda que é perigosíssima, protagonismo, né? Mas nós todos aceitamos o papel de coadjuvante. Todo mundo quer brilhar como coadjuvante, alguém que resolva os nossos problemas. Isso tem a ver, inclusive, com o nosso arquétipo de liderança, né? Depositado no outro, no indivíduo, né? No cargo, na patente, no título, no diploma, no crachá. E acusa a falta de resiliência nossa. E a falta de liderança. De competência emocional, de liderança. Se você precisa de algum desses itens para liderar, você líder não é. Você é um mero espectador. É um espectador, é alguém que está esperando que alguém faça. Né? Exato. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Faider Evita. Já reparou que encontrar um bom fornecedor costuma ser uma questão complexa? Porque sempre tem aquela dúvida, onde achar o parceiro certo, se é de qualidade, se dá para confiar. Mas calma, seja para o serviço mais simples ou mais elaborado para a sua empresa, conte com a Finder Evita, uma plataforma de indicações qualificadas para a sua demanda. Nossa rede de fornecedores passa por uma avaliação criteriosa e já conectamos inúmeros negócios. Então simplifique você também e conte com a Finder Evita. E com isso eu quero agradecer muito a presença de vocês. Prazer. A contribuição de vocês, a reflexão de vocês e o quanto vocês têm agregado para a sociedade como um todo. Obrigado por vocês participarem desse programa. Obrigado, foi um André, prazer. Foi um prazer. Pedrinho, Obrigado voltem por estar sempre. com a gente. E para você que participou desse programa, eu te convido e te desafio a voltar para dentro de si mesmo. A talvez reencontrar de novo memórias, sonhos, vontades, medos que estão dentro de você, que talvez você, por causa do excesso de estímulos, tenha perdido de vista. Se reencontrar é fundamental para encontrar de maneira saudável e positiva as pessoas. Talvez você vai inclusive redescobrir coisas que vão te dar base e motivação para os teus próximos passos. Discernimento é uma palavra que nós falamos hoje aqui, sabedoria. Isso tudo advém de um encontro com você mesmo, porque, sem querer ser clichê, está tudo dentro de você. Então eu te desafio a ficar mais tempo só com você. Até o próximo domingo no Conexão na Band.